Querido Mestre Jesus, nosso divino amigo, divino benfeitor, é com alegria, Senhor, e com muita gratidão em nossos corações, que nos reunimos, retomando os nossos estudos deste livro Libertação, livro que nos foi transmitido pelo alto, pelas esferas superiores, para nos ensinar, Senhor, sobre o mundo espiritual, sobre a vida eterna. Então, Senhor, agradecemos o privilégio de nos encontrarmos, de nos reunirmos, para que as reflexões sobre estes ensinamentos nos façam despertar para o verdadeiro sentido da nossa existência, para o verdadeiro objetivo da nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a aproveitarmos as oportunidades de aprendizado e de crescimento. Que nós saibamos, Mestre, aprender a essência destes ensinamentos e nos transformarmos, assim como a prepararmos o nosso futuro, que está em construção hoje. Agradecemos, Mestre, porque nestes momentos recebemos em nossos lares a visita carinhosa dos nossos benfeitores. Estas presenças que nos intuem, que nos orientam, que nos auxiliam, que possamos cada vez mais, Senhor, aprender a senti-las e colocar, Mestre, em prática o que temos aprendido. Nós agradecemos a oportunidade deste encontro. Agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido. São muitas as bênçãos, as lições, e pedimos, Senhor, que possamos sempre aproveitá-las profundamente. Fica conosco, proteja a todos nós, Senhor, que em nossos lares possamos ter a luz do alto, a nos envolver e a nos proteger, hoje e sempre. Que assim seja. Tudo bom? Hoje, então, após 3 semanas de férias, retomamos o estudo do livro Libertação. Então, vamos dar início ao capítulo 2. Então, é o Dani que vai transmitir? Isso acho que eu Vai consigo fazer. conseguir? Então, vamos É, lá. só me fala se vocês estão vendo. Sim. Sim. Legal. Opa, beleza. Boa noite a todos. Então, vamos de volta aqui aos nossos estudos, né? Então, hoje eu vou falar sobre vou começar o capítulo 2, chamado A Palestra do Instrutor, né? Então, e antes de começar, só recapitular brevemente, né? O que nós já estudamos, né? Então, no capítulo 1, né, a gente acompanhou a Bom, meu palestra amor. do ministro Flacos, né, onde ele falou sobre, basicamente, assim, a importância das almas e dos espíritos e das pessoas em ajudarem os irmãos mais atrasados que se encontram na ignorância e como eles podem ajudar no desenvolvimento da capacidade mental. E agora, nesse capítulo, nós vamos acompanhar, né, a palestra do instrutor Gúbio, que é o mentor do André Luiz
neste livro. Então vamos lá. Então, esse capítulo começa com já com a conversa entre o Gúbio, Eloy, que é o companheiro lá, e com o André Luiz. Então, como é um trechinho muito curtinho que eu vou apresentar, eu já separei alguns trechos aqui que eu acho que eu consigo ler. Só deixa eu. Ai, ai, caiu? É, saiu Saiu É, o a pre- compartilhamento. deixa eu ver agora. Voltou. Voltou? Ah, tá. Boa. Deixa eu só colocar aqui, peraí. Então, como eu estava falando, como é um trechinho curtinho, eu separei alguns trechos desse livro que eu vou ler, aí eu vou comentando durante o diálogo. Então, vamos lá. O Gubbio começa falando assim: para muitas criaturas é difícil compreender a, a regimentação, né, a reunião inteligente dos espíritos perversos. Entretanto, é lógica e natural. Se ainda nos situamos distantes da santidade, né, então ele fala assim que se nós, mesmo com a ajuda do plano superior, ainda nos encontramos Hum, distantes, né, da mas o primeiro santidade, capítulo ele apresenta o que é foi. Não lembro. o que falar dos irmãos infelizes que Uhum. se deixaram prender sem resistência às teias da ignorância e da maldade? Não conhecem região mais elevada que a esfera carnal, ou seja, eles continuam presos aqui na Terra, que ainda se ajustam por laços vigorosos. Eles estão enleados, né, emaranhados em forças de baixo padrão vibratório e não aprendem a beleza da vida superior. E enquanto mentalidades frágeis e enfermiças, eles se dobram aos gênios da impiedade, que lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas e dirigindo-as em bases escuras de ódio alvitante, né, que desvaloriza, né, e desprezo silencioso. Então, e aí ele fala que essas comunidades, né, se eles se organizam, né, em verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem, envergonhadas de si mesmas, ante quaisquer manifestações da divina luz. Filhos da revolta e da treva aí se aglomeram, buscando preservar-se e escorando-se aos milhares uns aos outros. Então, aqui eles basicamente, né, ele fala que é tudo uma escolha, né? Aqui a gente entende que não existem vítimas aqui, né? Todos estão nessa linha, nessa mesma frequência por escolha, né? Então, eles estão nesses locais onde eles estão sintonizados, né? Então, eles estão na mesma frequência. E aí ele continua, né? E tais colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres. De novo, ele cita a palavra inteligências. Acho que é uma coisa que ele reforça bastante, que aqui estamos falando de seres inteligentes, né? Entregues à insubmissão e à indisciplina ante os ditames, as regras, né, da paternidade celestial. Há uma caída em vibrações desarmônicas pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada, ou seja, houve abuso do livre-arbítrio, precisa tecer os fios do reajustamento próprio, e milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço, ou seja, estão por vontade própria, né? Não foram obrigados, né? Mu- e muitas vezes se perdem por séculos inabilitados para a jornada imediata rumo
ao céu em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam, que os prendem, arrebanhando-se de conformidades com as tendências inferiores em que se afinam ao redor da costa, ao redor da Terra, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem, qual ocorre aos próprios homens encarnados. Ou seja, eles são mais humanos do que propriamente espíritos, né? E aí ele continua, e o objetivo essencial de tais exércitos, né, sombrios é a conservação do primitivismo mental, a fim de que o planeta permaneça tanto quanto possível sob seu jugo tirânico. Aqui, lembrando, né, da casa mental, né, que nós estudamos no livro passado, né, que o nosso instinto, né, que acho que é onde nós ficamos presos, né, nesse primitivismo, é onde se encontra o nosso instinto. Então, ou seja, essa essas falanges que ele comenta aqui, é, todas estão presas nessa primeira casa mental, né? Que é onde que está o nosso os nossos instintos mais primitivos, né? E aí, o César, eu até lembrei agora comentando de um livro que eu esqueci o nome, que foi psicografado pelo Chico, que onde fala que 2/3 da, da humanidade no momento que foi feito escrito esse livro, continua é, no, no, nessa parte primitiva da, da mente. Então, ou seja, eu até acredito, porque pelo nível que nós estamos ainda hoje, é fácil de compreender com tanta guerra, com tanta, né, tantos problemas, assim, né? Então acho que a gente tem um pouco de noção de que do quão verdadeiro é essa informação. E, e aí o André Luiz, né, nesse instante, ele começa a lembrar do período que ele estava, né, que ele estava no umbral, que ele narrou no livro Nosso Lar. E ele comenta que, apesar de todo o sofrimento que ele passou, ele não tinha a consciência dessa organização maligna que tinha, né? Então, ele assim, embora ouvisse em muitas ocasiões, ele ouvisse falar, mas ele não tinha noção, né, de como essa força era organizada, né? Então ele fica com isso na cabeça e aí ele pergunta para o Gúbio, com que fim essas legiões retardadas aqui, acho que ele quer dizer que essas legiões que estão presas à inferioridade, né? Se mancomunam, né? Ou fazem acordos além da morte, se despidas da vestimenta grosseira da carne, devem saber mais do que nunca que se empenham em combates inúteis, né? Ele acha interessante porque, assim, são criaturas inteligentes. Então, ou seja, se são inteligentes, como é que elas não perceberam ainda que elas estão num combate inútil, né? Como que elas estão tendo certo esclarecimento ainda continuam fazendo mal, né? Como é que elas não percebem que elas não são mais humanos e agora são espíritos, né? Como é que, apesar da inteligência, né? E aí ele fala, né, que até ele fala assim, en- é fácil entender, né, que o homem precisa de evolução, né? Mesmo depois da morte, mas o que ele não entende é como que é possível alguém ficar, que ele fala, num estacionamento deliberado de crueldade e ódio, né? Então ele acha que para ele isso não faz.
sentido. E aí que o Gubbio responde para ele, né? Estamos falando aqui de espíritos perfeitamente humanos, né? E que esses questionamentos que ele está fazendo poderiam ser feitos para nós mesmos aqui na Terra, né? Porque ele fala assim, por que razão nós mesmos, antes de acordar a consciência para a revelação divina, nós mesmos já cometemos falhas diariamente, né? Então, ou seja, nós sabemos que beber faz mal, sabemos que mentir faz mal, trair faz mal, matar faz mal, e mesmo assim, muitas vezes, né, nós cometemos isso conscientemente, né? Então ele fala assim, quantas vezes teremos é, menosprezado a sabedoria divina com atitudes de criminosa indiferença ante as sugestões do plano divino que te povoam agora o pensamento. Lembra que em algum passado você em que tivesse cogitado sinceramente da própria sublimação, se desenterrarmos o passado, meu caro, encontraremos lamentáveis remanescências. Ou seja, não nos compete parar ou desanimar. Eu até lembrei de uma frase que o Chico comentou, que o Emmanuel falava para ele, né? Que um criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Então isso é incrível. Então, ou seja, aqui o Gubbio falou, cara, assim, todo mundo tem algo lá atrás, todo mundo tem algo de errado que fez, e não é com a morte que todo mundo vai virar santo, né? Nós continuamos cometendo os mesmos erros, né? E, e aí o André continua ainda intrigado com isso, né? E ele fala assim, mas é quase incrível tanta ignorância, além do corpo que nos conserva em ilusão. A sepultura, né, que ela nos abre aí todo um novo caminho. E ele acha que assim, até que razoável que essa mente que se encontra perturbada tenha um tempo ainda de adaptar. Mas ele acha estranho mesmo, assim, né? Tipo, como é que um espírito continua, né, fazendo mal, escolhendo fazer o mal e perpetuar a sua tirania. E aí que o Gubbio, que para mim essa é a parte mais interessante, assim, para mim foi a parte que eu mais gostei, né? Ele fala que todos nós, né, todos nós temos, né, desde milênios, nós estamos vindo de uma evolução, né? Então nós já fomos seres irracionais, né? E, estamos nessa jornada, né? Então ele fala assim, nós mesmos, os desencarnados, nos movemos num campo de matéria que se caracteriza por densidade específica, embora rarefeita. E nossa mente, em qualquer parte na, na crosta ou aqui onde nós achamos, é um centro psíquico de atração e repulsão, ou seja, a gente atrai ou a gente expele, né? O espírito encarnado respira numa zona de vibrações mais lentas, né? Acho que por causa do, do corpo. E que o nosso corpo ele é constituído de trilhões de células, que são outras tantas vidas microscópicas e inferiores, né? Então, a gente já passou por isso em alguns estudos, né? E aí ele continua: cada vida, porém, por mais insignificante, possui expressão magnética especial, ou seja, cada célula do nosso corpo é uma vida em evolução. A vontade que vai inclinar a comunidade dos corpúsculos vivos e que permanecem a seu serviço por tempo limitado, ou seja, é a nossa vontade
inteligência que vai guiar cada célula do nosso corpo. Ou seja, estaremos sempre engendrando agentes psicológicos através da energia mental, exteriorizando o pensamento e com ele improvisando causas possíveis, cujos efeitos podem ser próximos ou remotos sobre o ponto de origem. E caso nós não governemos essa nossa vontade para governar o nosso corpo, né? Nós seremos invariáveis joguetes das circunstâncias predominantes no ambiente que nos rodeia. Contudo, tão logo deliberemos manobrá-la, é indispensável que ixi, peraí que faltou aqui. Ai, peraí que eu me atrapalhei aqui. Eu dei um espacinho que eu não consegui ler. Peraí, peraí. Ele fala, é, ele fala, contudo, tão logo deliberemos manobrá-la, é indispensável que resolvamos o problema da direção, porquanto nossos estados pessoais nos refletirão a escolha íntima. Então, ou seja, ele fala aqui sobre o poder da vontade, né? Que como nós somos, né, um universo, né? Nós somos nosso próprio universo, né? Que foi até um dos estudos que a gente fez há muito tempo atrás e que para mim eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E que se nós não temos, que se nós não governamos o nosso próprio universo com a nossa vontade, se nós não direcionamos a nossa vontade para que o nosso corpo siga, né, nós vamos ficar à mercê da vontade que continua, que está ao nosso redor, né? Então, ou seja, se nós não controlamos a nossa vontade, alguém vai controlar. E aí, eu fui pesquisar um pouco sobre a vontade, né? E o Leon Denis acho que é o que, para mim, é o que traz uma ótima síntese, né? Então, ele traz algumas citações, né? Que o, o reino dos céus está dentro de vós. Tá? Então, Cristo falou isso, e aí, hoje, a gente entende que eu até estava falando com o Ale hoje de manhã, isso deixa de ser uma metáfora, né? Porque realmente o nosso corpo é o reino de Deus com trilhões de seres, né? Que estão seguindo, que nós somos o guia deles, né? E aí ele traz outras citações aqui dos Vedas, né? Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. E aí a sabedoria persa, vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. E aí ele continua que é na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades. E aí, para finalizar, ele fala: cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Uma sociedade é um agrupamento de vontades que, quando estão unidas, concentradas no mesmo fito, constituem centro de forças irresistíveis. As humanidades são focos mais poderosos ainda, que vibram através da intensidade. E para finalizar, eu trouxe aqui a pergunta do Livro dos Espíritos 540, né? Que, que é que ele fala que ele pensa assim: Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre arbítrio ou por efeito de instinto ou irrefletido impulso. Aí, aqui,
eu não vou ler inteiro, mas basicamente ele fala que bom, ele fala que um sim e outros não, mas ele traça que ele traz o exemplo das formas de vida mais simples possível que ao longo de milênios vão se evoluindo, né? Então ele fala aqui, né, que é, por menor que seja isso, né? Então que veio aqui, ó, são os animais de ínfima ordem que executam a obra divina, provendo as suas necessidades e sem se suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre arbítrio. Atuam em certos fenômenos, de que se inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando as suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir aos do mundo moral. É assim que serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. É magnífico, né? Então eh, a gente en- a gente entender que tudo é uma evolução, que nós começamos pelo átomo e vamos evoluindo, passando por todas as nossas etapas de evolução, e isso é uma forma de entender esses irmãos que ainda se encontram em zonas inferiores, mas que invariavelmente vão evoluir, né? Até como ele fala, né? Até o estágio de ar- arcanjo. E, e com isso eu encerro aqui. Deixa eu... Pronto. Maravilha, obrigado, Daniel. Obrigada, Dani. Bom, então abrimos, né, para os comentários. Eu posso começar. É, uma coisa que me chama a atenção, né, é que o Gubbio explica para André Luiz que um dos objetivos desses aglomerados de espíritos inferiores é que eles trabalham, né, para manter o primitivismo da mente humana, né? E isso explica muita coisa, né? Isso explica muita coisa que nós estamos vivendo nas últimas décadas. É um esforço que parece concentrado, planejado, né, para que o ser humano fique cada vez mais é, literalmente bestializado, né, como que se reduza a um ser que só pense em prazer, sexo, comida. É, é como se houvesse realmente um trabalho de mediocrização, né, da população, e nós vemos isso ganhou uma amplitude muito significativa com as redes sociais, com a televisão, é, e é claramente, né, um meio de manter as pessoas sob controle. Quando você reduz a pessoa a um mínimo de senso crítico, né? Quando você a reduz a um ser que só tem como preocupação consumir, né? Beber, comer, ter prazer, se divertir. E nós vemos que isso está acontecendo com milhões de pessoas. Então,
É claro que essa informação que nos dá o benfeitor, ela explica em grande medida o que nós estamos vendo já há um bom tempo, né? Outro aspecto que me chama atenção é que, como Daniel bem ressaltou, não são vítimas, né? Alguns são vítimas da ignorância, né? Mas a ignorância também é uma escolha, porque você pode sempre se instruir e aprender. E nós vamos ver na sequência do livro em que medida esses espíritos vivem realmente como humanos, né? Eles não têm interesse na espiritualidade, estão no mundo espiritual, mas lá eles reproduzem a vida humana Não e querem saber de Deus. não querem saber de Deus, não querem saber de renovação, de aprendizado. E eles se apoiam, né? Que a força do grupo vai criando um peso, né? E no final você não consegue escapar, né? E isso está se transpondo também para a humanidade física, material, né? Porque nós vemos que as pessoas estão sofrendo a ação do grupo, né? O peso de muitas vozes, de muitas. Não quero entrar em discussão de política, não é essa a questão, mas nós estivemos agora por alguns dias no Brasil e é impressionante a uniformidade do discurso. Todas as redes dão as mesmas notícias, com o mesmo teor, apresentam os mesmos programas, né? É, eu vi um pretenso programa de humor no GNT, né, que se passa numa favela. Nunca vi uma coisa mais ridícula, mais esdrúxula, né? Então, o senso da beleza, né, da virtude, do belo, que deveria nos levar, né? Nós vemos um autor, né, um intelectual como Roger Scruton, que na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, tem feito palestras sobre a beleza, o senso da beleza, que serve para despertar no ser humano a busca, né, do belo, da virtude, do melhor. E isso tudo sendo jogado no lixo, né, como se uma casca de banana pendurada na parede agora fosse arte também. Programas ridículos na televisão, né, que, assim, de uma baixeza de linguagem. Então, é realmente uma coisa assustadora, né? E nós vamos ver a dimensão espiritual disso, porque é o que André Luiz vai nos apresentar. Em que medida essas colônias espirituais, que são numerosíssimas, né, que têm um peso muito grande na psicosfera do planeta, acabam influenciando a vida, né, e a realidade terrena, né? Bom, eu destaco esses dois pontos e então passo a palavra. Cari, Hola, buenas noches. Sí, en cuanto leí el texto, veía la similitud, ¿no? Con la vida aquí en la Tierra y me daba cuenta que es totalmente un reflejo. Nuestros hermanos que están completamente en la ignorancia, aún siendo seres inteligentes, ¿no? Con esa capacidad de discernimiento, con esa capacidad de elegir entre el bien y el mal, pues nos damos cuenta que aquí mismo son las colonias. Ellos se agrupan entre amigos, visitan los mismos lugares, van a zonas con esa misma vibración y como a veces también para nosotros, aunque es difícil hablando de manera energética, pues seguimos sintonizando de alguna manera con esos espacios, ¿no? Por algo seguimos aquí en la tierra, por algo encarnados. Sin embargo, yo pensaba cómo es doloroso, por ejemplo, cuando esos hermanos son personas cercanas a nosotros, ¿no? O nuestros padres, o nuestros amigos, que vemos
que siguen consumiendo lo que comentaban, este tipo de contenido sin ningún valor nutritivo para nada, ¿no? Como no tienen el más mínimo interés por mejorar, por cambiar, por aprender otras cosas. Es doloroso, la verdad, es muy, muy doloroso porque uno quisiera como que estuvieran aquí, ¿no? Estudiando o aprendiendo. Sin embargo, pues la lectura también nos hace comprender que al final son decisiones de cada quien, que cada quien va pues a su propio ritmo también. Yo pensaba en esa paciencia, ¿no? De los benefactores, en esa sabiduría y ese entendimiento de quererlos ayudar, sin embargo, saber que no pueden obligar a nadie, simplemente estar ahí pues como una red de apoyo para cuando ellos estén listos para cambiar el rumbo, ¿no? Y, y también me llamaba la atención la parte del texto que hablaba sobre la enfermedad, ¿no? Cómo el cuerpo empieza a sintonizar también con esa energía de enfermedad, haciendo que, como comentaba en el texto, que las bacterias se multipliquen, que las células malignas se reproduzcan y al final vivimos en un estado de enfermedad. Entonces, pensaba cómo somos enfermos, ¿no? Muchos de nosotros que estamos acá con los mismos pensamientos. Yo soy una persona que muchas veces digo, me duele la cabeza y ya ese pensamiento se queda ahí y el dolor de cabeza cada vez se intensifica más. Entonces, ahora también comprendo la parte de la influencia espiritual, sin embargo, pues no deja de ser como una lucha para modificar ese pensamiento todos los días. Entonces, era eso, gracias. Muito obrigado, Karen. A Karen entrou um pouco, né, na segunda parte do comentário dela, no texto da semana que vem, mas, bom, já fica aí Não, não tem problema, Karen. É, significa que leu. Tinha o Daniel e depois o Marcos. Falar um pouco isso que a Karen falou, né? É, é interessante que vou contar um episódio que aconteceu comigo há uns anos atrás, que ele comentou, né, que essas falanges, né, elas começaram aqui na Terra, começa aqui, né, aqui que é o ponto zero da coisa, né? E, e há uns anos atrás eu trabalhava numa empresa que era uma falange do mal, assim, era uma coisa impressionante, assim. Eu nunca imaginei que eu fosse ver ao vivo pessoas fazendo coisas assim, tipo, roubar ideia, passar a perna no outro, e isso era incentivado, tá? Então, é, é, tipo, as pessoas elas se sentiam bem fazendo mal, porque eles conseguiam camuflar esse conceito dentro de competitividade, performance, que coisas são aceitas, né? E, e eu lembro que eu tinha por um período, eu tive uma batalha mental dentro de mim que de fato, né, isso que ele fala, se você não tem se não tem uma vontade sua que canaliza para uma direção, você é puxado para outra, né? Então, isso que a Cara comentou, a gente vira um joguete. E eu lembro perfeitamente que tinha momentos que eu falava assim, puxa vida, será que o certo é fazer isso? Tipo, roubar ideia, sabe? Mostrar que você é melhor que o outro, ou fazer, continuar nesse caminho que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, eu não vou fazer isso, eu não vou participar disso. E nessa época eu não conhecia o Espiritismo, mas eu dou graças a Deus que, que os meus benfeitores me puxaram a rédea, mas foi um período de muito sofrimento.
Porque hoje eu entendo que eu estava em um cabo de guerra, né? De um lado eu puxando uma força me puxando para um lado e tinha uma outra força muito forte puxando para um outro lado. E isso é um desgaste monstruoso, né? Então, se você não tem se não é vigiar e orar, e se você não tem essa disciplina sério de rezar todo dia, de pedir proteção todo dia, cara, a gente não passa nessa tão fácil, assim, sabe? Tipo, a gente é difícil, mas hoje eu entendo a necessidade de se proteger espiritualmente todo santo dia, porque a gente não sabe numa casca de banana que a gente vai pisar e que vai levar pra gente para uma outra direção sem a gente perceber, né? Mas enfim, é isso. Maravilha, obrigado, Daniel. Marcos? Então, obrigado, Daniel. Também, só fazer um comentário do comentário do Daniel antes de passar para a minha pergunta. Quando você falou agora, eu lembrei exatamente também uma empresa que eu trabalhei, esse mesmo foco em performance e essa coisa que o ambiente era tão pesado que eu chegava no fim do dia exatamente assim, nossa, o que eu estou fazendo? Eu acho que eu não estou no lugar certo. Então, assim, entendo completamente o que você disse e, graças a Deus, isso já é coisa do passado. Mas a pergunta é um pouco assim, os espíritos, nós estamos fadados à evolução. Então, eu sei que quando você vê essas falanges, esses locais onde fica essa estagnação, mesmo no mundo espiritual, eu sei que aqui na crosta às vezes tem desencarnes coletivos, onde é necessário uma ruptura, algo assim para impulsionar mudanças. Existe, eu não tenho conhecimento dos livros que eu li até agora, existe o conceito de reencarnação coletiva, por exemplo, compulsória? Porque eu sei que tem reencarnação compulsória, às vezes, em alguns casos, que a pessoa não tem o direito de. Ela reencarna e vai. Mas existem, por exemplo, em casos assim, de repente, onde há uma estagnação, que seria interessante falar, meu, a melhor escola é a crosta, vamos reencarnar, porque essa estagnação, eu não sei se seria um jeito talvez um pouco radical de falar, vamos fazer uma reencarnação em massa, talvez dessas pessoas para lugares separados, onde elas vão ter que lidar com essas atitudes. Não sei se existe isso, se vocês têm conhecimento. E, eu acho só o último comentário, assim, realmente eu tenho essa mesma impressão, às vezes, quando o César, você falou que foi ao Brasil, as coisas que você viu, é um pouco a mesma coisa quando a gente foi esse ano um pouco mais cedo, a gente fica tanto tempo longe, quando chega, dá a impressão realmente que tudo, principalmente essa questão cultural, a questão das coisas que passam na televisão, das ideias que são discutidas, realmente uma decadência mais pronunciado. E eu falo assim, nossa, se eu penso que estamos aqui para evoluir, que estamos fadados à evolução, às vezes dá uma impressão contrária e eu não consigo entender. Às vezes, para mim é difícil falar, poxa, já seria hora de ter mudado isso, né? Então, pensando na questão de evolução, às vezes dá a impressão que é uma involução. Eu não sei se para vocês têm essa impressão às vezes. Então, isso é um pouco graças a tudo que a gente vê, que eu sei que todos estamos aprendendo e que todos vamos aprender, mas às vezes dá uma certa. É difícil entender em que momento estamos. Obrigado, Marcos. Tem muitas coisas, né, nisso que você levantou, muitos aspectos. Primeiramente, eu diria que não há nos livros da doutrina a noção de reencarne coletivo, mas né, nós temos a noção de reencarne compulsório e nós temos teu raciocínio, ele é lógico, porque muitos espíritos reencarnam por afinidade. E nós vemos que pode haver uma certa noção de reencarnação em massa, sim. Quando grupos inteiros são liberados para a reencarnação.
Por exemplo, não é estranho que nos anos 50, 60 nós temos tido o movimento hippie e que ele tenha sido tão forte e que logo em seguida os filhos dessa geração meio que até recusaram tudo aquilo, né? E eram espíritos, nós sabemos, né, de informações que foram veiculadas pelo Chico, que eram espíritos que haviam sido membros, né, dos povos bárbaros nos séculos 4, 5, na Europa, que ficaram retidos no plano espiritual, né, nessas colônias, que foram inclusive impedidos de reencarnar para que não desestabilizassem a sociedade humana, porque o que faziam os bárbaros no período do Império Romano? Eles não sabiam senão saquear, invadir, destruir, pilhar, né? E viviam sem regras, não tinham ética, né? Eles tinham, não estou falando de que todos eram assim, alguns tinham até coisas interessantes, tudo, mas eram povos que não tinham as noções de lei, direito, né? Como nós temos no Ocidente. E esses espíritos lá pelos anos 50 foram liberados para começar a retornar. Então aí você começa a ver o aparecimento de tatuagens, piercings, eh, cabelos longos, né? Homens de cabelos longos, mulheres, né, assumindo a liberdade sexual que tomou uma amplitude gigantesca, porque eram povos que viviam assim, né? Não tinham nenhum tipo de freio, de norma, E eles foram trazidos, né, de volta. Então, isso nós vemos o impacto que isso teve na nossa sociedade. Então, foi isso uma evolução? Não, foi uma evolução, porque a nossa sociedade tem que lidar com isso. Eles fazem parte da nossa comunidade. E nós temos que olhar o conjunto, né? O conjunto é que hoje nós temos uma ciência evoluidíssima, nós temos uma psicologia que já pode ajudar muitos desses indivíduos, nós temos um conhecimento disponível e universalmente, né, acessível, nunca se teve tanto acesso, mas essas almas estão em processo de crescimento. E às vezes, como nós temos hoje os meios de comunicação, quem predomina nos meios de comunicação? Eles serão um reflexo da maioria. E eles serão um reflexo de interesses. Por exemplo, quem quer vender precisa que as pessoas tenham um mínimo de senso crítico. Então, mas se você, assim, infelizmente essa é a realidade, né? E eu prefiro o capitalismo do que um mundo sem liberdade, né? Com todos os defeitos que ele tenha. E acho que vender faz parte da realidade do capitalismo. Não vejo isso como um pecado, né? Mas as coisas, infelizmente, são exacerbadas. Por exemplo, para eu vender um refrigerante, por que que eu tenho que ligar isso ao corpo de uma mulher bonita? Ou de um rapaz lindão, né? Se eu quero vender um carro, por que que o único modo de vender é associar aos instintos mais básicos, né? Então, por que que as propagandas que são apresentadas nos resumos de propagandas bacanas, legais, né, que impressionaram a humanidade, são aquelas que são criativas, bem-humoradas, inteligentes, porque elas saíram dessa noção, né? Então, o publicitário que é capaz de fazer algo, né, que não nos reduz à mediocridade, bom, é esse que acaba sendo premiado depois, porque o que ganha um publicitário que liga um carrão a uma mulher bonita ou a um homem bonito, né? Ele está fazendo a mesmice de sempre. Mas quando ele é capaz de sair disso, né, nós admiramos.
Então, a humanidade ela está tomada por interesses que são interesses ainda materialistas, mesquinhos, mas tudo isso é parte do processo de evolução. Porque mesmo essa mediocridade, ela trará consequências. E viver com as consequências da mediocridade faz parte do nosso aprendizado, né? Então, nós não precisamos mais disso. Nós temos interesse em estudo, em leitura, em crescimento, mas nós não vivemos sozinhos, né? Então, eu, em vários dias que fiquei ali no Brasil, e aqui também, no Canadá, nos Estados Unidos, né, tá meio que generalizado, não é só o Brasil, Aqui no né? Brasil a gente assistiu mais televisão, né? Dessa vez nós vimos mais televisão porque nós escolhemos ficar mais, né, no local que nós estávamos e nos deslocarmos menos. E óbvio que tem opções, tem filmes, tem coisas, né, que interessantes, mas pouquíssimos programas críticos, programas inteligentes, né? Isso está generalizado, porque essa mediocrização, né, esse primitivismo da mente, facilita o controle, né? E facilita o controle para a venda, facilita o controle para com a manipulação política, né? Por que que tem muita gente querendo controlar a internet? Porque ela colocou uma liberdade de discurso e uma variedade de discursos que não existia antes. Nós só tínhamos a televisão, né? E hoje nós temos uma multiplicidade de discursos que estão acessíveis. Quem quiser se informar, consegue, né? Agora, quem assiste televisão né, e ainda está como se estivesse nos anos 70, 80, e achando que aquilo é o reflexo da realidade, né? Então, é um processo de crescimento, mesmo que ele seja difícil, doloroso, às vezes dá essa impressão, Marcos, de involução, mas não é. Na verdade, é o processo, né? No livro dos Espíritos, os Espíritos dizem, né? Às vezes o mal precisa, né? O furúnculo precisa, né, crescer até que exploda e para que a gente entenda, né, a importância do bem, às vezes é preciso a exacerbação do mal, né? Às vezes é preciso, não é uma lei, né? Não é necessário sempre, né? Mas faz parte. Então é um processo complexo, mas nós estamos crescendo, estamos aprendendo, né? Mas quem é que para, né, para pensar sobre isso, que nós estamos sob a influência dessas grandes, né, dessa aglomeração de espíritos que estão trabalhando nisso, né? Ninguém para e pensa sobre isso, que nós estamos sob a influência e que essa influência ela está sendo exteriorizada através, né, desse domínio de seres. Porque se nós estamos vendo no mundo hoje essas coisas acontecerem, existem seres que estão sendo dominados por esses seres desencarnados. Então, esse livro ele vai deixar muito claro essa influência espiritual, né? Como nós estudamos no Espiritismo, nós todos estamos ligados ao mundo espiritual através da nossa mente, se nós oferecemos abertura, né, para que essas influências aconteçam nas nossas vidas, nós seremos influenciados. Daí a importância, como o André Luiz e o benfeitor Gubbio vai dizer aqui, da nossa vontade, né? Porque se nós não colocarmos, não exercermos a nossa vontade, como muitos espíritos ficam durante séculos perdidos nessas zonas, né? Influenciados por essas energias inferiores, por essas mentes maléficas. E esses espíritos podem ficar por séculos, enquanto não existir uma manifestação da vontade. Quando ele diz aqui, né, que é preciso que o tronco frágil é preciso crescer, subir, alcançar o oxigênio de cima. E apesar de algemados ao que fomos, à semelhança da árvore humilde, reclamamos ascensão, ar puro, largueza de condições para produzirmos o bem que o Senhor espera de nós. Então, enquanto nós não manifestarmos essa vontade de sair
dessa influência, né, desses seres, como ele chama no início, né, do capítulo, de seres maléficos, porque existem muitos seres que conscientemente estão fazendo mal. Eles estão fazendo isso conscientemente. Outros são vítimas dessa maldade e que não percebem que estão sendo vítimas, mas muitos estão conscientes do mal que fazem, né? E vão fazendo porque eles se recusam a seguir as diretivas de Deus, né? Os ensinamentos e a verdade divina. Então, é de responsabilidade de cada um, né? Respirarmos e buscarmos o ar puro, né? De acordo com a nossa vontade. Quando nós nos colocamos, né? Quando nós colocamos a nossa força de vontade a serviço, né? Do nosso crescimento, do nosso aprendizado, a nossa mente deixa de ser manipulada, né? Porque enquanto nós estamos envolvidos e a nossa mente sintonizar com essas mentes doentias, nós vamos ser dominados. Agora, nós temos que sair disso. A nossa mente precisa, né, se libertar disso. Daí a importância da mente, como ele também diz no finzinho dessa parte, né? A importância da mente, porque é na nossa mente que produz o pensamento e que nós vamos buscar conhecimento, porque o conhecimento liberta. Agora, enquanto nós não agirmos nesse aspecto de buscarmos o crescimento, nós podemos ser vítimas dessa maldade e dessa influência negativa. É interessante, né? Porque isso que a Giovana está lembrando, ele fala, né? O Daniel colocou esse trecho. Nossa mente é um fulcro, né? De emissão e recepção. E as escolhas que nós fazemos por nossas emoções, por nossos pensamentos e por nossos desejos, nos ligam, né? Às mentes que também têm essa mesma característica e esses mesmos interesses. Então, quando nós nos ligamos às mentes superiores pelos nossos, e não quer dizer que nós somos superiores, mas quando eu escolho ser alguém que vai viver para aprender, para melhorar, para prestar atenção no que é bom, no que é belo, no que é nobre, eu não quero dizer que eu sou ainda tudo isso, mas eu me coloco em contato com as mentes que passam pelo processo magnético a atrair a minha mente. E aí o processo se intensifica à medida que eu vou, né, trabalhando, me esforçando, a ação desse magnetismo poderoso vai ficando cada vez mais forte sobre nós. A mesma coisa com as mentes perturbadas. Por isso que o mal se intensifica com o tempo na pessoa e a degradação se intensifica com o tempo na pessoa. Porque a partir do momento que ela se conecta a isso, e por isso que fica difícil de sair, né? Então, no começo, alguns se deixam levar, né? Como o Daniel falou, por exemplo, e o Marcos também. Eles estavam num meio em que, inicialmente, eles, pelos princípios que têm, pela personalidade que tinham, pela educação que receberam, reagiram. Mas eles poderiam ter sido levados, com o tempo, a aderir, né? E, a partir daí, a degradação começa. Porque você vai perdendo os bloqueios morais e intensificando a adesão, né, àquela situação. Então, muitos irmãos, né, por ignorância, falta de vontade, e por serem mentes, né, fulcros de magnetismo positivo, negativo, bom, quando você não pensa, né, o que a Giovana falou, quando você não pensa e não decide por você, outros vão decidir. Eu achei muito interessante, recentemente eu vi um texto, né, é um texto de ficção científica, e nesse texto o personagem principal, ele criou uma ciência que se chama psicohistória, né, ou psicomatemática, psicomatemática. Ele diz que estatisticamente é mais fácil prever o comportamento de grandes multidões do que de um indivíduo, né? E é um livro de ficção científica, mas
é perfeitamente lógico, né? Porque indivíduos que aderem a multidões acabam sofrendo, né? Passam a criar uma personalidade coletiva e vai ficando muito difícil você se opor, né? Então, por exemplo, criam-se tribos, né? O wokeismo, por exemplo, virou uma seita, né? A partir do momento que você entra, tem estudos que mostram, né, como em certas igrejas, né, tem uma lógica de seita. Então, a questão da mente é primordial nisso tudo que nós estamos discutindo, né? Porque a questão da mente e da vontade. Tanto que Emmanuel fala, né? Tua mente, tua casa, né? Tua mente, tua casa. E tua vontade, teu poder, porque somos nós que decidimos, né? Somos nós que criamos, somos nós que escolhemos. Agora, é difícil escolher contra uma tendência majoritária que ainda se opõe? Lógico que é difícil, né? Um jovem hoje que está sendo educado por uma família que tem valores, princípios, vai receber uma pressão do meio exterior, né? Então, eu lembro das discussões que nós tínhamos com os nossos filhos, né? E como essas discussões exigiam tempo, paciência, boa vontade, né? Então, discussões sobre a liberdade sexual, sobre aborto, sobre religiões radicais. é, Então, porque os jovens são pegos, né? Hoje a armadilha do mal é usar o discurso do bem, né? A técnica. O mal, ele é inteligente. Os espíritos, as mentes maléficas que a Giovana ressaltou, elas não são bobinhas, não. Elas não são Mesmo Daniel bobinhas. falou, né? No livro ele repete várias vezes, são São inteligentes. inteligentes, inteligentíssimos, articulados, planejados, né? Planejam coisas por, né, décadas, às vezes. Você não pode imaginar que movimentos como o comunismo, né, o nazismo, sejam movimentos espontâneos, surgidos do nada, né? Você vê na Alemanha de Hitler a adesão de uma certa classe, né, de grupos que imediatamente aderem àquelas ideias, né, e tinham todos a crença poderosa de que o Führer, né, ia criar o Terceiro Reich, o Terceiro Reino, né, o Terceiro Império, e que ele ia durar 1000 anos e, né, ia ser uma nova. Todos eles vêm com essa ideia, veja que é sempre a mesma lógica: criar um mundo, né, segundo as suas concepções. Nenhum deles, né, Jesus foi o único que disse: meu reino não é deste mundo, né? Agora, vivam nele, né? Criem nele, façam nele o melhor que vocês puderem, mas não se iludam, tudo aqui é passageiro. Mas esses espíritos não, eles querem criar um mundo à imagem e semelhança deles. E eles encarnam, desencarnam, reencarnam e continuam, né? Sobretudo as mentes que estão no controle. São mentes muito poderosas, né? Mas vão ter, né, que, ao longo do tempo, vão ter que ceder. Vai Quando? demorar séculos, né? Pode demorar séculos, porque nós temos que evoluir. A evolução é inevitável, mas não quer dizer que ela tenha que se fazer de hoje para amanhã, né? Quantos milhões de anos, né? Se eu não me engano, André Luiz fala em 500 milhões de anos na evolução do nosso planeta para que a gente alcançasse a razão, para que começasse a ter seres racionais no nosso planeta, né? Então, na escala de Deus, o que que é isso? Nada. Na escala da eternidade, o que que são alguns milhões de anos? Nada. Deus não tem pressa, né? Ele está criando constantemente.
Então, nós podemos ser talvez os cristos, né, de criaturas que estão sendo criadas agora ou foram criadas há pouco, né? E quando chegarem onde nós estaremos certamente, né, se não insistirmos na teimosia, como esses espíritos, né, nós teremos evoluído, né? Onde estaremos daqui 500 milhões de anos? Né? Então, faz pensar, né? Não há na escala de Deus, a partir do momento que nós tomamos consciência, aí começa o contar o relógio, né? Porque enquanto nós estamos no processo de evolução, de desenvolvimento de capacidades, de raciocínio, mas nós já passamos dessa fase, nós já estamos na fase de escolhas, né? De consciência plena do nosso livre-arbítrio. Isso é maravilhoso, mas traz consigo uma responsabilidade também muito grande, né? Nós não somos mais ingênuos, nós não somos mais bobinhos, nós sabemos que o que escolhemos tem consequências, que pensamentos, emoções, desejos, né? Tudo isso são escolhas. Para milhares de espíritos, os desejos, pensamentos, emoções não são escolhas. Tanto que alguns se assustam, né? Alguns se assustam quando chegam ao ponto de começar a estudar e a entender que você pode sentir raiva de uma pessoa, mas escolher odiá-la ou não é uma escolha, né? Então, mas para alguns espíritos não é. Eles acham que não. Eu sinto isso, é isso, né? Então, já é uma evolução e tanto, né, que a gente entenda que é livre, que escolhe, que pode decidir e que nós não somos vítimas, né, de tudo isso. Esse livro vai levantar muita coisa, né? Oi, Daniel, você ia falar alguma coisa? Eu só que você passe depois, quando puder, o nome daquele autor que você comentou, Ah, Roger. o Roger Scruton, Scruton, SCU Scruton, ACR Scruton. Sir Roger Scruton. Ele é um Obrigado. especialista em humanidades e ele tem umas palestras lindíssimas sobre beleza, civilização, realmente vale a pena. Obrigado. A importância da beleza, né? E por que que a beleza está sendo atacada na nossa civilização, né? Nunca foi tão atacada. Era Verdade. inquestionável, né? Um trabalho de Leonardo da Vinci, de um Mozart, na música, nas artes, né? E quando essas almas com essas concepções mirabolantes começam a encarnar, vai haver um reflexo, né, em todas essas áreas. E nas artes, nas ciências, na política, né? Mas é o plano de evolução, né? Nós temos que aprender a conviver, a ajudar e a ter paciência, mas ter noção que nós precisamos saber bem quem nós somos, o que nós queremos e para onde estamos indo. E o que esse livro vai mostrar é isso que a Giovana falou, né? A que ponto nossa mente está conectada a essas mentes e até que ponto elas influenciam a realidade do nosso mundo. Por exemplo, um líder político que está conectado a essas falanges, ele é um perigo, né? E qual é a estatística, né? É altamente provável que a maioria deles estejam ligados a esse tipo de noção, né? Então, é bastante complexo tudo isso, né? Porque a vontade, essa questão nós não vamos ter tempo, né? O nosso tempo já acabou. A vontade, a própria descoberta da vontade como um poder humano capaz de alterar a nossa realidade, também é um processo de longa maturação no espírito, né? Então,
a maioria, né? Por exemplo, nós podemos realmente chamar de vontade a adesão. A adesão muitas vezes reflete a preguiça, né? Por exemplo, quantas pessoas escolhem repetir o que está sendo falado nas mídias, Sem sem questionar. questionar? Porque questionar dá trabalho, né? Te obriga a pesquisar, ler outras coisas, se informar em outras fontes, né? Ler. Hoje eu vi um vídeo que eu falei, eu tinha visto, né? Nós fomos assistir um filme em Ribeirão Preto, o Super-Homem Novo, né? Nunca vi uma catástrofe mais ridícula, mas o cinema era maravilhoso, né? A primeira vez que eu fui no cinema VIP, que tinha poltronas, garçom, coisa muito bacana. E aí, hã? Até a gente disse no fim, ainda bem É, que era poltrona era meu confortável. cunhado falou no final, ainda bem que que a poltrona era uma delícia. Mas o filme é uma miséria, né? Cheio de lugares comuns, de ideias subliminares, né? Dos oprimidos por um tirano, né? Cheio de ideias subliminares. O super-homem era um babaca, né? Então, assim, tudo que é forte, branco, masculino, precisa ser ridicularizado, né? Estamos agora nessa fase. Eu nunca vi um super-homem mais babaca, mas, né, filme à Fecha parte, parênteses. fecho parênteses, agora até me perdi. Você ia falar que você foi no cinema. Ah, Tá vendo Senhor, só? me Essa perdi, língua. essa língua maldita. Não, mas é isso, né? A gente vê que não tem, né? Nós estamos realmente num processo de transformar, né, tudo numa grande mediocrização. E quando as pessoas não pensam, outros pensam por elas, né? Quando você, por exemplo, a adesão, né, que eu falava agora de pouco, quando você é mais fácil, né? O exercício da vontade exige a afirmação do espírito, o colocar-se de pé, o manter-se, tomar uma decisão e enfrentar, né, aquilo que se opõe a ela. Mas quando você vai com a maioria, é só seguir. Então, exige muito menos energia. Você ainda pode culpar os outros. Você pode ainda dizer, não, eu só segui, né? Como muitos no nazismo disseram, eu só obedeci a ordens, né? Eu só estava obedecendo Isso a ordens. gente pode ir pro abismo, né? Né? E nisso a gente vai para o abismo, porque esse comodismo nos leva para o abismo. Então, ter coragem de pensar por si mesmo, ter coragem de afirmar-se, né? Então, eu lembro de debates, né, que nós tínhamos em casa com os nossos filhos, né, para colocar as coisas no lugar, né? Não, ninguém se opõe à liberdade, das mulheres, realmente o corpo é delas, mas pensemos, né, tal, 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 tal. Então, colocar tudo isso, levar a pessoa a refletir, né, mostrar casos, apresentar Não impor situações, nada, não, né? nada imposto. Nós É a temos reflexão e reflexão, esclarecimento. Agora, houve uma época em que você ainda ligava uma televisão e havia programas culturais, né, nas rádios, né? Então, mas você vai vendo que aos poucos vai desaparecendo, né? Então, por que que querem agora o controle da internet? Porque se você tiver um mundo em que a internet é controlada, acabou, né? A uniformidade de discurso. Ah, eu lembro agora, rapidamente, para concluir o meu pensamento, que voltou. Eu lembro que nós fomos assistir o filme e aí passou um clube do livro, Book Talk, acho que é, ou algo do tipo. E eu falei, poxa, que legal, né?
propaganda de livro numa prévia do filme aqui, né, no início do filme. E aí eu vi, né, é impressionante, né, que os algoritmos ouvem as nossas palavras e acho que estão ouvindo até pensamento, porque eu não lembro de ter falado disso com ninguém. Mas começou a aparecer. E aí eu fui ver o vídeo de uma menina, né, que estava falando do absurdo que está isso agora. Porque as pessoas, nesse BookTok, as pessoas abrem as compras de livros. Então, um compra 15, o outro quer comprar 17, o outro quer comprar 35 livros. Mas ninguém está lendo nada, né? É para pôr na estante, porque agora virou moda o capital cultural. A noção de capital cultural. Você tem que ser alguém antenado, que lê, que sabe, né? Aí a moça mostrava uma menina que dizia: Olha, olha esse livro, olha a quantidade de palavras, não tem espaço, não tem diálogos, descrição. Eu não estou interessado em como a pessoa aparece, eu já passo direto para os diálogos. Quer dizer, a pessoa não está lendo, ela quer fazer de conta que está lendo e que é culta e inteligente. E virou moda. Então as pessoas agora, assim, como você, né, quando abre o novo iPhone, né, as pessoas estão abrindo um novo livro. Cara, você fala tudo, né? Mostrou uma moça que tinha 10 edições do mesmo livro, porque ela queria mostrar que gostava do livro e tinha 10 edições do mesmo livro. Então, é assustador, né? Assustador. Do outro lado, nós temos um monte de programas de livros, de canais de livros, né? Da Tatiane Manfrim, por exemplo, que é um dos mais antigos, excelente. Realmente lê os livros, faz, né, toda uma análise e, e você fala, uau, né? Que legal, te dá uma ideia realmente do que é o livro. Programas sobre música, programas sobre cultura, né? Um Brasil Paralelo, por exemplo, que tem uma riqueza de documentários, né? Então, assim, tem gente fazendo coisa boa e se opõe a essa mediocridade, né? Mas se nós acabarmos com a internet, acabam essas pessoas, porque elas não terão mais voz. Então, não tem nada ingênuo, né? E para acabar com a internet, nós vamos dizer, é para salvar a democracia, né? Mas diminuir vozes, como é que isso pode ser salvar a democracia, né? Então, Estejamos atentos. estejamos atentos. E o nosso tempo já foi. Mas vejam, né, que nós estamos estudando Espiritismo, estamos estudando um livro que nos fala, né, da mente humana e na verdade, isso nos leva direto, né, para coisas que estão acontecendo exatamente na época em que estamos vivendo. Exatamente na época em que estamos vivendo. Nunca foi tão atual tudo isso. E quem acha, né, que o Espiritismo está falando de outro mundo, de outro lugar e que não tem nada a ver com a nossa realidade, não entendeu o Espiritismo. Muito bom, vamos. Você partilhou a música? Partilhou, né? Vamos então finalizar, que o nosso tempo realmente já acabou. Vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós queremos agradecer, pois são vossas presenças, vossas mentes e corações que nos atraem para a luz, que nos estimulam a abrir novos horizontes de compreensão, de entendimento de quem somos, das potencialidades que trazemos em nós ainda inexploradas, dos poderosos recursos da vontade, do trabalho, do estudo, do amor. Pedimos, Senhor,
ao vosso amor e compaixão, que nos envie sempre estes seres queridos, nobres, e que nós possamos atraí-los pelo desejo sincero de aprender, de estudar, de melhorar. Que possamos ser, Senhor, os últimos dos últimos, mas que possamos sê-lo junto do Senhor. Que possamos receber a vossa luz e utilizá-la para crescermos como a pequena semente que aos poucos entende que pode crescer, fortalecer-se e dar à vida flores e frutos. Que o Senhor nos abençoe, que ampare nosso grupo de estudos, que os bons espíritos estejam conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.